acompanhe as nossas redes sociais, dê um like agora no YouTube para vocês terem as notificações e as novidades da escola, acionem o sininho e acompanhe e dê sempre um like nas nossas redes sociais. Tá? Então, agora eu vou iniciar a live com o tema, chamando a Cláudia, que já é conhecida de vocês, mas nunca é demais reforçar, né? Ela é uma servidora pública com mais de 35 anos de serviço aqui no município. Ela é assessora da gestão de pessoas e faz a coordenação da mesa setorial de negociação. Também participa ativamente no Comitê Municipal de Humanização e que sempre traz novas atualizações e faz um trabalho muito pertinente com o território. Então, Cláudia, queria que você fizesse suas considerações sobre o tema hoje, falando um pouco do ponto de vista das legislações. Qual é o papel do Conselho Municipal de Saúde, do Conselho Gestor, qual a sua pertinência, o que ele traz de vantagem aqui para nosso serviço público, né? Bom, gente, primeiro quero dar um olá novamente, né? A gente já esteve aqui num encontro anterior, no qual eu abordei qual é o papel do conselheiro, do cidadão que tem o valor, o talento, o interesse em ser conselheiro, seja conselheiro municipal ou conselheiro gestor. Hoje nós vamos falar das instituições, Conselho Municipal de Saúde e Conselho Gestor das unidades e supervisões técnicas de saúde, pensando no município de São Paulo, tá bom? Então, você me perguntou, Rê, o embasamento legal. Mas antes de eu começar a falar sobre legislação, eu quero destacar um projeto muito interessante que a Escola Regional de Saúde, da Coordenadoria Regional de Saúde Leste, tomou essa iniciativa. Ela abriu uma possibilidade de uma audiocartilha, tornando mais acessível para os conselheiros, para aqueles que participam da live, que têm uma dificuldade visual, uma acuidade visual diminuída. Então, é um projeto muito interessante, muito importante e inclusivo. Então, pessoal da Escola da Leste, parabéns, tá? Muito bem lembrado, Cláudia, e acho que é interessante a gente também deixar esse material depois disponível para que todos possam estar manipulando, né, assistindo, olhando esse material, porque realmente é muito elucidativo, muito fácil e prático, né, da gente acompanhar e da gente se apropriar do seu conteúdo. Então, vamos lá. Parabéns, Cláudia, pela lembrança. Então, vamos lá, gente. Se a gente pensar em legislação, a gente começa a falar da Constituição de 88, tá? Que no seu artigo 198, no capítulo 2, quando ela fala dos princípios e diretrizes, no inciso 8, ele fala da participação da comunidade, tá? Pensando no controle social. Aí, em seguida, a gente tem a regulamentação da Lei 8080, de 1990, com a criação do SUS, de fato, né? No seu artigo 7º, ele fala das ações e dos serviços públicos de saúde, os serviços privados também contratados, prestadores de assistência ao SUS ou conveniados, todos eles integram o SUS, tá? E aí você passa a ver as diretrizes, porque você tem que desenhar as diretrizes tanto dos serviços próprios da gestão pública quanto dos conveniados e contratados. Então, essas diretrizes estavam previstas na Constituição, mas você precisava regulamentar.
Tá? Então, são vários princípios que a gente comentou, inclusive, na live passada, um por um. Tá? Agora, depois da 8080, a gente teve a Lei 12.546 de 98, né? Que aí ela dispõe sobre o Conselho Municipal de Saúde. Quando a gente fala Conselho Municipal de Saúde, é todo e qualquer conselho voltado para o município. Então, esse conselho, ele é a participação do cidadão, da comunidade da cidade, no processo de gestão do SUS daquele município. Então, a gente fala de conselho municipal para cidades, para conselho estadual, quando é estado, e o conselho nacional, enquanto o Brasil, o país. Tá? Aí a gente tem um decreto, o 38.576, de 99, que ele regulamenta a Lei 12.546, tá? E ele dispõe sobre o que é uma conferência municipal de saúde, como se preparam as pré-conferências, o que são os conselhos regionais de saúde, ou conselhos distritais, ou conselhos gestores. Aqui em São Paulo, a gente tem os conselhos gestores de unidade, os conselhos gestores de supervisões técnicas de saúde e o Conselho Municipal de Saúde. Tá? E quando você amplia essa forma de participação, você traz a sociedade cada vez mais para dentro do Sistema Único de Saúde, pensando no município da estrutura que é São Paulo, né? Um município com dimensões continentais, praticamente, tá? Aí, quando você estruturou os seus conselhos gestores, você já tem o seu conselho municipal, você tem que pensar como você vai fazer essa engrenagem funcionar. Como é que a gente faz isso? Qual é o regramento? São os regimentos internos, tanto de conselho municipal quanto de cada conselho gestor, tá? E, por último, pensando em legislação, a gente tem uma resolução do CONAS, do Conselho Nacional de Saúde, a 333, de 2003, que aí ela fecha a criação das diretrizes, tá? A reformulação, a reestruturação e o funcionamento tanto dos conselhos nas 3 esferas. Ela faz aquele toque final, a última edição, para você poder trabalhar em cima. Tá? Então, isto fica a partir dessa resolução. A partir também de 2002, na 13.325 e a regulamentação do decreto 42.005, você também dá a última finalização dessa organização desses conselhos gestores, sua composição, quantificação, como vão funcionar. E aí entra o cidadão na figura de conselheiro. Por que é importante a gente falar de legislação? Para ele entender aonde começa a atuação, a atribuição, qual que é a habilidade que ele tem que desenvolver, que processo de capacitação como estes que a gente está realizando ele deve participar, tá? Para ele poder exercer, de fato, de forma coletiva. Eu acho que os conselhos, a gente falou muito isso na última live, que apesar de ser o cidadão, o conselheiro, ele fala sobre o coletivo, tá? Então, isso é muito importante ele saber tudo isso. Então, basicamente, embasamento legal em linhas objetivas, acabei de contar para vocês. Cláudia, isso é muito importante. Nós vivemos, né? Eu acho que eu nem me apresentei aqui no início, né? Eu sou a Regina, sou assessora aqui da COGEP também e estou na secretaria há 40 anos. Então, a gente viveu a implantação desses sistemas todos, né? A gente viveu a implantação do SUS, a gente conviveu com esse movimento, né? E conviveu também com o movimento da parceria muito bem-vinda dos conselhos,
né? A criação dos conselhos, o momento em que ficamos aí meio atribulados, sem ter normativas, e que a gente convivia e via a pertinência de ter a população ao nosso lado, mas que não existia esse regramento. Então, muito bom ouvir de você agora e termos esse conhecimento do que é você ter, de uma forma organizada, esta junção do coletivo, né? Da gestão, do trabalhador da saúde e da população, que vem de uma forma organizada ajudar a gente a desenvolver e trilhar aí os caminhos em prol do SUS, né? Em prol da assistência na ponta, que tem sido tão bem reconhecida pela população. Mas então, Cláudia, vamos conversar um pouquinho mais? Eu queria que você me falasse um pouco de como é a composição deste conselho, tanto do conselho municipal como do conselho gestor local. Então, vamos lá. Eu acho que a gente tem que destacar, quando a gente vai falar de composição, acho que é importante a gente destacar aonde um está e aonde o outro está. Tá? Então, vamos lá. O Conselho Municipal ele tem um papel estratégico. Ele é composto por representantes de conselhos gestores de toda a cidade. Tá? Tem um edital de eleição, ele segue todo um rito para ser constituído com representação de entidades, tá? De conselheiros, de trabalhadores, de sindicatos, de associações, tá? E ele tem essa visão mais estratégica, olhando para a cidade como um todo, uma política de amplo espectro, né? Então, vamos falar de dengue, por exemplo. O conselho vai falar sobre a dengue. Agora, a dengue hemorrágica, a estrutura de cada território, qual é a prevalência? É o conselho gestor da unidade ou é o conselho gestor da supervisão. O que não tira o merecimento nem de um nem de outro, porque o conselho gestor ele traz a demanda daquele território, né? Ele apresenta para a gestão, né? E ele acompanha tudo o que acontece. Então, acho que é muito importante a gente ter essa diferenciação, né? De como é um e como é outro. E aí vamos falar um pouco da composição. Isso. Tá? O Conselho Municipal, eu vou usar como base o Conselho Municipal de Saúde da cidade de São Paulo. Tá? Então, basicamente, ele é composto por 50% de representantes dos usuários, 25% de representantes dos trabalhadores e 25% de representantes da gestão. Tá? Agora, ele pode ser moldado de acordo com a característica de um município. Pensando em São Paulo, como se organizou e se compôs esse conselho? Quando a gente fala de 50% representantes do usuário, nós estamos falando de 16 munícipes, 16 cidadãos, 16 conselheiros, representantes de usuários. E eles estão divididos entre entidades e movimentos representativos, tá? Então, e ainda a gente detalhou aqui no município de São Paulo, na Secretaria Municipal de Saúde. 6 pessoas são de movimentos populares de saúde, sendo um de cada região, de acordo com as nossas coordenadorias regionais de saúde. Sudeste, Sul, Oeste, Leste, Norte e Centro. Tá? 5 de entidades e movimentos sociais. E aí eles fizeram ainda um outro desenho. 2 associações de portadores de patologias específicos, 1 de entidades sindicais gerais patronais, 1 de entidades sindicais gerais de trabalhadores, tá? 1 de associação ou movimento de pessoas com deficiência. Então, este modelo de representação é o modelo da cidade de São Paulo, é o que representaria os 50% dos usuários. Quando a gente fala de 25% de trabalhadores, como se desenhou isso na cidade de São Paulo? São 8 representantes, tá, dos trabalhadores da saúde. 2 de entidades sindicais gerais,
São sindicatos representativos de categorias que não são específicas da saúde, são gerais, mas que trabalham na saúde. 2, de conselhos de fiscalização de exercício profissional, de atividade fim, pode ser enfermagem, pode ser nutrição, pode ser psicologia, tá? 1, de um conselho de fiscalização de exercício profissional de atividade meio, pode ser contador, pode ser administrador, tá? 2, de entidades sindicais de categorias profissionais da área da saúde, médicos, enfermeiros, psicólogos, e 1, de associação de profissionais liberais da área da saúde, pode ser uma associação de dentistas, tá? Então, representam os trabalhadores da saúde. E a representatividade da gestão, do governo, que são 25% também. A gente tem 1 de instituição de ensino superior ou de pesquisa pública, 1 de instituição de pesquisa privada ou ensino superior privado e 4 do governo municipal. Ainda assim, o Conselho Municipal de Saúde de São Paulo entendeu que precisaria mais 2 representações, porque aqui a gente tem os contratos de gestão, a gente tem os convênios, os serviços conveniados. Então, tem mais 2 representantes, que é um de entidade prestadora de serviço de saúde sem finalidade lucrativa, e 1 de entidade fornecedora ou de produtos ou de serviços dos insumos da saúde. Então, esta é a composição do Conselho Municipal. Agora, do Conselho Gestor, vamos ver. Segue o mesmo regramento, a mesma proporcionalidade, 50% população, 25% trabalhadores e 25% gestão. E aí, conforme o território, a unidade, eles montam as chapas que vão concorrer, tá? Então, é um processo eleitoral, o número também gira em torno de 8 a 16 pessoas, conforme o tamanho da unidade, hospital, UPA, UBS, SER, isso depende, tá, de cada unidade. Mas a proporcionalidade é a mesma. 50% população, 25% trabalhador, 25% gestão. Nossa, muito bom, Cláudia. Como você disse, né? É trabalhar o coletivo, agregando todos sem esquecer nenhum. Né? São Paulo é tão diverso e tão grande que ele tem que ter a representatividade de todos os campos, né? Agora, Cláudia, me fala um pouquinho também sobre a natureza da ação desses conselhos, cada um no seu respectivo espaço, né? Então, traduza para a gente um pouquinho a natureza dessa ação. Então, vamos lá. Eles são órgãos colegiados. Quando a gente fala em órgãos colegiados, é uma decisão por colegiado. Então, é apresentado uma formulação, uma estratégia, uma proposta, um projeto, uma ação colegiada. Você pode ter iniciativas individuais de um determinado território, mas que tem uma abrangência enquanto política de saúde no município. E quando você fala de forma colegiada, você pensa que o Conselho de Saúde vai propor, ele vai propor para o município, o Conselho Municipal de Saúde. Tá? Quando a gente fala já olhando por um conselho gestor, e vamos lembrar, o conselho, desculpa, gente, eu vou só terminar de falar do Conselho Municipal, ele é um órgão permanente, ele é uma instância de governo, e todas as suas decisões passam pela homologação ou não do secretário, tá? Agora, o conselho gestor, qual é a sua natureza, né? A natureza do conselho gestor é uma natureza local, também colegiada, com propostas voltadas para aquela unidade ou aquele território. Se for um conselho gestor de unidade, é para a unidade. Se for um conselho de supervisão técnica de saúde, é provavelmente para um serviço, por exemplo, se a gente pegar as UVs, né? De um determinado território,
Tá? E muitas vezes o que o conselho gestor, que também é um órgão colegiado, também é permanente, ele tem os seus mandatos, né, o seu período, ele pode levar para o conselho municipal uma propositura, de uma iniciativa de território, uma propositura que possa ser discutida no conselho municipal. Deu para entender? Muito, muito propícia a sua explicação, mas eu quero saber dos nossos ouvintes aqui, né? Do pessoal que está participando. Por favor, mande perguntas, levante dúvidas, sugestões, encaminhe para nós, porque é muito importante a gente trabalhar em sintonia com vocês, né? Nós estamos falando aqui de grupo, de decisão conjunta, e nada mais importante do que tirarmos as dúvidas aqui conjuntamente com a Cláudia. Então, por favor, nos envie questões, nos envie perguntas e contribuições também, que a gente vai estar citando aqui, né? Então, Cláudia, com tudo isso que você falou, né, que você nos trouxe aqui, as atribuições, as funções, a natureza, ela é similar, né? Mas cada um no seu escopo de atuação. Exatamente. E a gente sabe a importância do conselho gestor na ponta, de estar indo para o território, eles são os nossos olhos e os nossos parceiros que trazem a demanda do território, né? No dia a dia, São Paulo é tão grande que hoje a gente está num bairro com uma determinada dimensão, quando você passa daí uma semana, ele já mudou de configuração, né? Principalmente nas periferias, com a imigração, né? Com a migração de pessoas, com tudo isso. Então, eles são os nossos olhos e eles nos trazem muitas situações que contribuem com a gestão dessa cidade, né, na questão de saúde da população. Sendo assim, eu gostaria que você trouxesse para a gente algumas experiências práticas de como que é a atuação, o que você já teve de vivência, né, sobre a atuação do conselho gestor no nosso município, né, e também do Conselho Municipal, que ele traz uma grandeza aqui para nós, né? Ele está muito próximo e ele compartilha com a gente dessas decisões. Você tem experiências para nos trazer? Tenho, já participei de reuniões da executiva, de comissões temáticas como convidada, né? Já participei do pleno, que é a reunião ampliada, né? Que é onde são levadas as pautas, né, para deliberações do conselho, né? Por acaso, acho que hoje, se eu não me engano, hoje é um dia de pleno, se eu não me engano, tá? Do Conselho Municipal de Saúde, Plano Municipal de Saúde. Quando a secretaria elabora, a partir do programa de metas da prefeitura, a cada secretaria elabora o seu plano. A Secretaria Municipal de Saúde elabora o quê? O Plano Municipal de Saúde. O Plano Municipal de Saúde, ele é uma construção coletiva com participação de todas as regiões, de todos os representantes, de trabalhadores, da comunidade, da população, da gestão, da área de planejamento, tá? E aí você desenha as metas, objetivos e a programação de ações e atividades. Quando você faz esse primeiro desenho, você abre para uma consulta pública. Quando você fecha esse primeiro, vamos chamar de minuta, você abre para uma consulta pública. Essa consulta pública, ela tem todo e qualquer um pode acessá-la, ler e fazer as suas sugestões, tá? Isto volta para a secretaria, ela olha e vê se é possível, se é factível o que foi sugerido, ela fecha esse escopo, ela devolve para o Conselho Municipal de Saúde. E aí o Conselho delibera sobre o Plano Municipal de Saúde. Então, nós estamos em pleno momento de fechamento do Plano Municipal de Saúde. Então, o Conselho Municipal de Saúde, ele delibera tudo que a gente, enquanto Secretaria Municipal de Saúde, a gente planeja para de 2026, 27, 28, 29. O que a gente pretende fazer
ano a ano, quadrimestre a quadrimestre. Tá? Lembrando que quando você elabora o Plano Municipal de Saúde, você já teve as pré-conferências municipais de saúde regionais, você já tem, e aí estão os conselheiros gestores, aí você tem a conferência municipal, onde você agrega tudo isto, você agrega todas essas propostas e faz um relatório do que a conferência propõe enquanto Plano Municipal de Saúde, tá? E aí, lá no conselho, você delibera o que foi apresentado. Então, eu estou falando de Conselho Municipal de Saúde. Lembrando também que, além de você deliberar sobre o plano municipal, o conselho deve acompanhar o orçamento, a aplicabilidade desse orçamento, analisar um relatório de gestão, tá? E esse relatório de gestão pode ser um quadrimestral ou um anual. Então, isso eu já vivenciei nas reuniões do conselho. Quanto conselho gestor, ele atua em consonância com o Conselho Municipal de Saúde. O que quer dizer consonância? Ele anda junto com o Conselho Municipal de Saúde. Ele sabe das diretrizes que a SMS, que é a Secretaria Municipal de Saúde, tem para aplicar nas suas unidades de saúde. Então, o que cabe a este conselheiro que está lá na ponta? Ele acompanha, ele vê se de fato está acontecendo, ele fiscaliza, ele vê se falta vacina, se está faltando medicamento, se algum equipamento está precisando de algum tipo de reforma ou adequação. Tá? Então, ele traz para o gestor da unidade, enquanto conselheiro gestor, as demandas que ele escuta pelo território inteiro. Então, quem já participou de uma reunião de conselho gestor sabe que essa demanda é daquela unidade ou daquele território. Tá? E ele pode, com certeza, aprovar, propor, acompanhar o famoso orçamento participativo, que é aquele orçamento que está lá na ponta, que envolve todas as ações de saúde. Ele pode pedir acesso a informações que respeitem a Lei de Proteção Geral de Dados, tá? Agora, o mais importante, que o Conselho Gestor, ele compõe a gestão da unidade. O Conselho Municipal compõe a gestão da secretaria. Ele não é um inimigo, ele não se indispõe, ele pode não concordar, tá? Ele pode ter uma proposta diferenciada do que é apresentado pela gestão. Mas ele não necessariamente, vamos dizer, muito entre aspas, ele é um inimigo. Ele não é. Ele é um agregador de valor. E eu acho que quando a gente fala, por isso que eu prefiro muito mais falar de coletivo social do que de controle social. Porque essa palavra controle, para mim, gente, traz os dois lados. O lado bom, que é um lado de monitoramento, auditoria, avaliação, e um lado ruim, que você tem que policiar. E não é com essa visão policialesca. A gente quer que as pessoas agreguem propostas. Então, este é o papel, e cada um no seu espaço, Conselho Municipal e Conselho Gestor. Gostei muito dessa sua fala, Cláudia. Ele não é um fiscalizador, ele não é um fiscal, ele é um companheiro nosso, um agregador de soluções que a gente tem aqui no município, né? E quero agradecer muito aos nossos conselheiros que estão participando aqui, mandando perguntas, né? Fazendo comentários. Eu peço também que vocês não deixem de assinar a lista de presença, tá? De se inscrever, de deixar aí o nome, a comunicação de vocês. Eu estou vendo aqui a relação de pessoas que estão assistindo, né? Para depois vocês terem a confirmação da participação aqui nesta live de hoje.
Mas eu gostaria de ressaltar aqui a Teca Mendes. Muito obrigada, Teca, por ter entrado em contato conosco, né? A Teca Mendes Castro, ela é professora, escritora, e ela está abrangendo aqui uma questão que nós temos conversado muito, né, Cláudia, aqui dentro da secretaria. Ela fala assim, que a sugestão dela é ter vigilância noturna em todas as UBSs, e também o funcionário municipal ter terapias devido à própria questão de saúde mental. Hoje, muitos estão sendo agredidos e precisamos deles bem de saúde. Então, ela está fazendo esse comentário e é muito pertinente. Eu sei que você está bem em cima disso e está nos trazendo um problema que é da nossa assistência, né, da ponta lá. Então, vamos lá. Eu acho, Teca, quando você coloca a questão da saúde do trabalhador, não só do servidor, porque hoje a assistência nossa na cidade de São Paulo, ela tem outros braços também. Ela tem os trabalhadores da UES, tem os servidores, tem os municipalizados, tem os conveniados. Quando a gente fala da saúde do trabalhador do SUS, a gente destaca a questão da saúde mental, como você bem colocou, porque é uma demanda altíssima nas nossas unidades. Quem busca uma unidade de saúde, uma unidade de urgência e emergência, está adoecido, está com dor. E ele quer um alívio imediato. Pelo volume que temos de atendimento, muitas vezes esse atendimento não é tão imediato, porque a gente trabalha com uma classificação de risco. Tá? Que é uma classificação que fala quem é urgência e emergência e quem a gente pode primeiro fazer a triagem para poder depois priorizar aqueles que é o risco eminente da morte. Tá? Então, o que acontece? Esta demanda cada vez avoluma. Vamos pegar a Covid. Vamos pegar aqueles anos de Covid, que vivemos sobre uma pressão absoluta, sobre uma patologia que desconhecíamos, né? E que tínhamos que, famoso, trocar a roda do carro não andando, correndo, né? E aí, esses trabalhadores tinham um compromisso tão sério com a questão da saúde que muitos dobravam plantão, viravam 36 horas. Isso tem um custo. Isso tem um custo. Então, quando você fala deste olhar, sim, nós temos este olhar. Primeira coisa que eu vou colocar para vocês, quando a Regina citou da mesa setorial de negociação, a mesa da saúde, ela trata de processos, relações e condições de trabalho. Isso é uma atribuição da mesa, conversar com os gestores, com os trabalhadores, com a comunidade, sobre como está esta condição e esta relação de trabalho. A gente busca trazer o menor dano. A gente não vai conseguir falar para vocês que nunca vai ter adoecimento. Não existe isso na área da saúde. Todos tiveram teletrabalho, nós da saúde não. Pelo contrário, tivemos dobrar trabalho, né? Mas a gente escolheu isso. É o que a gente ama, e o SUS. Tá? Eu acho que quando você coloca também... ela falou da saúde mental e da vigilância, da segurança. Então, a gente está observando, especialmente esse ano, um aumento dos casos de violência contra os trabalhadores do SUS. Tá? Então, como é que a gente vai cuidar disso? A gente vai cuidar disso não só destacando o número, a ciência exata com aquela figura da pessoa que sofreu violência, porque não precisa ser não é só física, é a verbal, é a moral, é o assédio, né? A gente precisa cuidar de como tratar isso, como desarmar esse tensionamento, porque a saúde, quando a pessoa está adoecida, já tem um tensionamento. Então, como é que a gente faz isso? A gente abre canais de comunicação, a gente mostra para esse paciente, para esse cidadão, que ele tem o conselho gestor como canal de comunicação, ele tem uma ouvidoria, ele tem o Conselho Municipal de Saúde, ele tem
uma solicitação, quando a gente falou das atividades de pedir uma informação, tá? Muitas vezes, vocês imaginam, quando a gente faz compra, eu vou usar um exemplo de suprimentos, quando a gente faz compra de mercado, eu sou uma pessoa, e eu acho que a grande maioria faz uma lista para não esquecer, e a gente sempre esquece, tá? Quando a gente compra um volume de suprimentos para uma cidade, e se por um acaso o teu fornecedor não consegue te entregar tudo na medida que você solicita e precisa, alguém vai ficar com uma quantidade menor, tá? Então, vamos lembrar das luvas, que foi uma luva que custava, acho que 10 centavos, chegou a custar R$ 5 o par, né? Por quê? Porque o mundo não estava preparado, né? Então, isso não quer dizer que é um descuido da gestão. A gestão, sim, tem que estar muito atenta para essa questão de suprimento, mas nem sempre é uma falta de planejamento ou uma desorganização. Agora, o conselho gestor é um canal de comunicação, e é um canal não violento. É um canal, quando eu falo de gentileza, eu não estou falando que é para achar tudo bacana, legal, eu estou sofrendo, mas está tudo bem. Não, não é isto, gente. É falar, olha, eu estou com dor, eu preciso ser atendido, porque aquele com a pulseirinha vermelha foi na frente. Aí vem alguém, um trabalhador, alguém te acolher e explicar. Você tem um adoecimento, porém, a gente tem pessoas que correm o risco de morrer. Tá? Então, a gente põe a pulseira vermelha e a pulseira laranja nesses. Tá? A sua é verde ou azul ou amarela. Então, é por isso que você, aquele que chegou depois de você, mas num quadro mais crítico, e esperamos que você nunca passe por isso, porque se você passar, você terá essa prioridade. Então, num conselho gestor, quando você tem uma demanda, que você vê que a população não entende isso numa unidade de urgência e emergência, é uma pauta de conselho gestor. Vamos fazer um processo educativo com a população, para eles entenderem o que é essa classificação de risco. Por que a gente usa isso? Entendeu? Então, são exemplos que eu participei de muitas reuniões. Se a gente agora vamos falar de diferenças de território, que isso é interessantíssimo numa cidade como São Paulo. Vamos pegar a Lapa e o Butantã, os dois na Oeste. O Butantã tem uma população muito mais jovem e a Lapa uma população mais idosa. Você faz os seus planos de ação de saúde, só que para a Lapa você vai olhar para todo
Dá um F5, vê se vai. F5? Cadê F5? Eu não estou achando aqui. F5 em cima. Continuar como Regina. Acho que eu já apareci. O meu não. Não apareceu nada. Espera aí, deixa eu ver. F5. Não aparece nada o meu. Pronto. Já voltamos? Então, pronto. Oi, olá, pessoal. A gente pede desculpa pela intercorrência aqui, mas foi uma intercorrência não planejada. A gente acha que é um problema na região, porque já de manhãzinha estávamos com problema de iluminação aqui, dos faróis da região estavam todos apagados, e agora deu um apagão, caiu todo o sistema, e a gente ficou sem ter como nos comunicarmos com vocês, né? Mas vamos dar continuidade, Cláudia. A Cláudia terminou a colocação dela, né? E ela tinha falado algumas coisas que eu gostaria de ressaltar. Ela falou uma coisa muito importante, de que vocês são os nossos porta-vozes no território, que vocês são a comunicação viva nossa aí no território, né? Então, nesta questão de violência, a gente precisa contar demais com vocês, porque vocês podem conscientizar a população da sua região, falar para eles a importância do profissional estar saudável e disposto para atendê-los, porque vai ter uma resolutividade muito melhor no atendimento. Se você entra num ambiente amigável, confortável, em que a pessoa se sente segura, tanto o trabalhador como o usuário, o atendimento vai fluir claramente, né? Então, a gente conta com vocês, porque nós estamos sentindo muito isso, e isso depende de uma conversa com a população. A população tem que entender que o trabalhador está lá, que as pessoas estão adoecidas,
precisam da gente para atendê-los. Então, contamos com vocês. Muito pertinente a sua pergunta, a sua fala, mas nós contamos com vocês também nessa ajuda, viu? Então, Cláudia, vamos dar continuidade. Você tinha comentado, fez esta fala, né? E você tinha falado da construção do Plano Municipal de Saúde pelo Conselho Municipal. Você pode colocar para a gente um pouquinho a importância do Plano Municipal de Saúde na construção da assistência da cidade? Lógico. Quando a gente fala em plano municipal, gente, eu acho que assim, não é somente um planejamento estratégico, tá? Ele tem a parte sua estratégica, que é onde você desenha como é que o plano municipal ele se faz, tá? Ele olha as necessidades do município, as possibilidades de você construir uma linha de cuidado, olhando não só para a assistência, mas olhando para a prevenção, promoção à saúde e assistência. E os níveis de cuidado. Eu não sei se deu tempo de vocês participarem com essa queda da rede geral aqui, né? Quando eu comentei da diferença de quando você vai numa unidade de emergência, você tem uma pulseirinha verde ou azul ou amarela e o outro tem uma pulseirinha vermelha ou laranja, né? Então, quando a gente fala de níveis de atendimento, é nesse sentido, tá? Se eu sou uma pessoa, tá, que eu cuido da minha saúde, eu tomo cuidado com a minha alimentação, eu tomo cuidado, eu estou com 60 anos e alguns meses, já indo para 61, então eu cuido para que eu não tenha nenhum adoecimento, pressão alta, diabetes, ganhar mais peso, sobrepeso, essas coisas. Então, eu vou numa UBS, né? E essa UBS, o clínico vai me atender e vai me consultar, porque eu não tenho um agravo, que a gente chama, um adoecimento específico. Então, o Plano Municipal de Saúde, ele pensa sobre a promoção à saúde, se eu não tenho nenhum tipo de adoecimento, mas eu tenho um envelhecimento, porque a gente envelhece, né? A gente, todos os anos fazemos aniversário, né? Ele pensa numa prevenção, se em algum lugar da cidade alguém tem um surto de sarampo, no plano municipal, você vai olhar se isso não tem que se reverberar pela cidade inteira. E ele pensa na unidade hospitalar, o quanto de acidente eu tive, de causas violentas, como é que eu tenho que dimensionar isso dentro dos meus hospitais? Então, o plano, sim. Aí ele tem um olhar estratégico, ele tem um olhar tático e ele tem um olhar operacional. E o operacional se divide, além das modalidades de unidade, né, de serviços, você tem também as áreas e as linhas de cuidado, né? Uma coisa é você tratar uma hipertensão sistêmica, né? Outra coisa é você ter uma pessoa que já infartou, uma pessoa que já safenou, né? Então, a linha de cuidado da cardiologia, ela vai olhar todo esse universo. Ele olha desde a pessoa que tem uma predisposição à hipertensão, diminuindo o sal, melhorando a sua alimentação, fazendo um exercício físico, até aquele que já tem, sim, um agravo. Infartou, é safenado, tem stent. Então, é neste sentido que eu falo, que, para mim, o Plano Municipal de Saúde tem essas 3 vertentes, estratégica, tática e operacional. E a cada 4 meses a gente avalia. Todos nós da Secretaria avaliamos nos últimos 4 meses o que fizemos. E em março do ano seguinte, naquele ano, se tudo que a gente desenhou, a gente cumpriu. Deu para entender? Perfeito, Cláudia, perfeito. Então, o que você está nos dizendo é que os conselhos têm uma função ativa
nas nossas ações de saúde. Sim. Olha a importância que você está me trazendo aqui do conselho, né? E para todos nós, eu acho que os nossos ouvintes aqui, os parceiros que estão nos assistindo, já têm essa consciência, mas sempre é bom lembrar o quanto que o conselho tem envolvimento nas ações que estão sendo feitas no município, quanto eles são nossos parceiros e enquanto nós unidos trabalhamos juntos em prol dessa saúde, da saúde do município, né? Sim. Então, Cláudia, eu acho que você já nos deu, né, no que estava, a gente tinha pensado para a live de hoje, você já nos deu um bom subsídio para a gente dar mais atenção aqui para as perguntas, né? Entrar com os nossos ouvintes. Aliás, muito obrigada a todos. Nós estamos com uma audiência bastante intensa, né? Já ultrapassamos os 180 participantes. Volto a insistir, nos curtam nas redes sociais, deixem o seu like aqui, né? Esta live está sendo transmitida pelo canal da escola, através da GuruMet, que é a plataforma que desenvolve os canais, as lives aqui e divulga, deixa disponível para nós na internet. E vamos agora, então, dar uma boa olhada nas perguntas, Cláudia, e passar algumas questões para você, né? Só um minutinho aqui para chegarem. Podemos ir... Uma pergunta enviada pela Ágata, uma pergunta muito interessante da Ágata Oliveira, muito esclarecedora, que ela diz: podemos ir em reuniões do Conselho Municipal como convidados? Sim. As reuniões, eu vou dar o exemplo tanto do Conselho Municipal quanto do Conselho Gestor, e quanto a mesa setorial de negociação. Sempre esses nossos colegiados são abertos a convidado. Aonde a gente se organiza é planejar, porque assim, você quer participar de uma reunião, entre em contato com o conselho, converse com o seu conselho gestor, veja que data, qual vai ser a pauta, para você ter uma participação de forma organizada, planejada, dando possibilidade a todos. Tá? Porque nem sempre os espaços são tão grandes, e para a reunião ser produtiva, a gente tem que fazer este planejamento prévio, tá? Então, acho muito importante, sim. Ai, que bom, que bom. Já estão todos, então, convidados, né? Acho que, de uma maneira ou de outra, é interessante entrar em contato com o conselho da sua região, estar trocando com eles, né? E ver quando vai ser a próxima reunião, está participando, está dizendo que vai estar participando, né? O Severino Ramos Barbosa, ele nos faz uma pergunta para você, Cláudia. Por que o Conselho Municipal não tem integração com os conselhos gestores? Vamos lá, Severino. Lembra que eu falei que são instâncias que se complementam? Então, se o seu conselho gestor não se sente acolhido, não percebe essa comunicação com o Conselho Municipal, peça um horário. Tem o secretário do Conselho Municipal de Saúde, converse com o coordenador do seu conselho gestor, aborde essa dificuldade de integração, porque o Conselho Municipal ele vai olhar para a política de saúde a partir de muitas demandas que vocês trazem. Quando a Rê fala da importância dos conselhos, seja gestor, seja municipal, para a saúde pública, para a elaboração de políticas públicas, o monitoramento, é nesse sentido. Se não está tendo essa sinergia plenamente, converse. Lembra que eu falei? Canais de comunicação, um marco da gentileza. O marco da gentileza não quer dizer que você vai ficar quieto, que você vai se aquietar, mas você vai trazer uma proposta de como afinar essa integração.
Muito bom, Cláudia, muito bom. Lembrando sempre da comunicação, né? Sempre. O diálogo é tudo e ele vai ajudar a gente a resolver essas questões. A Maria Cristina Pereira Santos, ela faz uma pergunta sobre o Conselho Gestor Local pode criar uma resolução relacionada ao funcionamento do equipamento e pedir publicação em DO? Não, vamos lá. Vamos lá. O que acontece? A gente compõe, só que assim, cada modalidade de unidade já tem a sua característica de serviço, tá? E o seu horário determinado pela lei orgânica do município, pelo estatuto do servidor, tá? Os horários de funcionamento são os horários que aquela população daquele território precisa ter para ter a sua assistência. Tá? Você pode propor uma modalidade de atendimento. Eu gostaria que tivesse um grupo educativo de nutrição. Tá? Mas, e veja bem, uma resolução de conselho gestor, ela é apreciada como é apreciada uma resolução do Conselho Municipal de Saúde. Então, o Conselho Gestor de uma unidade propõe uma resolução, vai para o gestor da unidade, vai para a Supervisão Técnica de Saúde e para a coordenadoria. O que você não pode alterar é o que é previsto na lei orgânica do município, na organização e planejamento do serviço. Tá? Então, você pode propor modalidades de atendimento coletivas, individuais, organizações do atendimento, mas modificar a forma de funcionar, isso já está descrito na estruturação do SUS. E as diretrizes são únicas para toda a secretaria, né? Não dá para atender particularidades de modo que não interfira, né? No todo. Sim. Nós temos aqui alguns agradecimentos também, Cláudia, que tem vindo, referente à sua explanação, né? E vamos ver se tem mais alguma questão. Temos aqui a Lourdes Floriano. A Lourdes Floriano pergunta para você, a UBS Jardim Brasil, Zona Norte, ela é da UBS Jardim Brasil, Zona Norte, ela é conselheira e gostaria de saber se o modelo de eleição do conselho poderia ser via online. Olha, a gente teve as eleições online durante a Covid, né? Que nós não tínhamos a questão do encontro, né? Como uma medida sanitária, tudo tem que estar previsto no edital de eleição, tá? Tudo, o regramento da eleição tem que estar no edital, tá? Eu acho que a online a gente teve que aprender, né? Eu que não sou tão jovem, né? Tive que aprender a conviver com isso, tá? E aprendi e faço uso dela até hoje, tá? Mas todo o processo eleitoral tem um edital, e no edital tem que estar escrito cada ponto e vírgula do que é para ser feito no processo eleitoral. É como você disse, né, Cláudia? Tem que ser o regramento e não pode ser uma via única, né? Tem que fazer híbrido, tem que ter as várias opções, porque hoje, em tempos modernos, até a consulta é online, né? Vamos ver mais uma aqui. Vamos ver se ficou. Aqui, o Daniel Robson Joaquim, ele fala, em relação às filas de esperas de cirurgia ortopédica, onde a responsabilidade se divide entre Estado e município, caberia ao Conselho Municipal ou gestor buscar a solução para esta demanda? Vamos lá. Quando a gente fala de vagas para cirurgia ortopédica, a gente está falando do processo de assistência, tá? E isto, o que o Conselho Gestor e o Conselho Municipal pode fazer? Monitorar. Destacar se a espera está muito longa. Tá? Por quê? Porque existem as cirurgias eletivas, que é aquela que você pode agendar, que o seu adoecimento ortopédico permite que você possa esperar, e as de urgência e emergência. Tá? Então, quem cuida de tudo isto é um setor que chama regulação.
que é o setor que tem todo um mapa de vagas do município, tá? E aí ele vai elencar de acordo com a oferta, tá? Então, o que o Conselho Gestor e o Conselho Municipal pode destacar? De como essa organização destas vagas está acontecendo, tá? Solução para esta demanda é o planejamento e a organização do serviço. Perfeito. É um limiar muito pequeno em que você vê até onde vai a competência dos conselhos, né, e aonde entra a competência aí da área técnica. Os conselhos podem estar atentos e parceiros, né, mas tem o limítrofe ali da competência de cada um. Tem mais algum? Bom, a Osete Santana, ela fala o seguinte: estou tirando muito proveito nesta live. Ela está sendo a minha terceira e estou muito feliz de aprender com estas mulheres sábias. Desde já, minha gratidão. A gente que agradece, Osete. Não, eu agradeço a Osete e a todos que estão nos acompanhando, porque, assim, a cada fala nossa, a gente vai lembrando de um detalhe, a gente vai lembrando de uma experiência, de uma vivência, né? Tem os textos, a teoria, a legislação, mas a gente vai lembrando de processos que a gente passou. Eu e a Regina, nós já temos um tempinho de SUS, né? Eu nunca tinha vivido nada igual a Covid, você também não, né? Não, também não. Então, a gente viveu isso, gente, de uma forma que foi, como educação continuada, né? Vivemos trabalhando, né? Aprendemos trabalhando. Então, para nós é um prazer estar aqui, a gente fica muito feliz que a nossa mensagem está chegando para vocês, está agregando valor, vocês estão aprendendo, vocês estão entendendo qual é o papel de vocês nessa história. Eu entendo que toda a proposta que vocês escrevem aqui, seja na forma de perguntas, seja na forma de uma crítica e de um elogio, é uma forma de colaborar para melhorar o SUS, gente. O SUS, quer dizer, eu tenho no meu crachá, eu defendo o SUS, entendeu? É um sistema de saúde único no mundo. Então, eu entendo que todos vocês querem colaborar, querem que isto melhore, que isto atenda melhor, que atenda mais, que nós, população, saibamos qual serviço devemos procurar. Então, comunicação e informação. Muito bem, Cláudia. Eu faço das suas palavras as minhas também, porque a gente tem grande apreço ao SUS, a gente convive com o SUS aí há tantos anos, né? E tem sido uma experiência bárbara, um desafio constante, enorme. Sim. A gente que atuou anos e décadas nas pontas, né? Tanto na área hospitalar como na atenção básica, a gente sabe que é um desafio e estamos em sintonia, todos tentando resolver. Mas é uma demanda difícil, porque o volume é muito grande, né? Tudo é muito grande nessa cidade. Você vai em outras cidades, outros municípios, você vê as coisas mais organizadas, aí a gente acha que a gente poderia fazer melhor. Fazer melhor a gente sempre vai poder. Mas a dificuldade em caminhar com a agilidade que tem essa cidade é muito grande. Então, nesse ponto, a gente tem uma alegria, uma satisfação em ver o êxito que o SUS sempre alcança. Embora todas esses entraves a gente sempre alcançou e salvou muita vida, que é o que a gente quer, né, Cláudia? Eu acho, gente, que assim, finalizando a minha fala, né? A gente é muito bom, sem falsa modéstia, a gente é muito bom no SUS, tá? A gente precisa divulgar todas as nossas boas práticas. Quer dizer, eu participo olhando para o trabalhador enquanto mesa de negociação e participo olhando para a assistência enquanto comitê de humanização. Então, eu não consigo enxergar o SUS sem a participação social, seja na modalidade controle, monitoramento, auditoria, seja na modalidade de proposição, tá? Então, vamos falar mais e bem do SUS. Como tudo, nada é infalível,
entendeu? E a gente pode melhorar sempre. O Mário Quintana fala, tenho medo das utopias? Não, não tenho, vou atrás delas. Eu sonho, eu planejo, eu realizo. É isso. Perfeito, Cláudia, perfeito. Então, acho que finalizando essa live, a gente tem que relembrar a todos que essa live foi construída com a ajuda de vocês, a pedido de vocês, com todo o esforço da secretaria como um todo, capitaneado aqui pela Escola Municipal de Saúde, pela Escola Técnica do SUS, né, que está fazendo esse trabalho que está sendo bem produtivo, muito interessante. Contamos com muitos colaboradores ajudando nessa demanda, né? E, como foi dito aqui, essa é a terceira live. Eu acho que tem sido elucidativo. Nós só tivemos gente muito potente aqui falando nesses 3 dias, né? A gente teve a Cláudia Abreu, a Daniela, a nossa querida Cláudia aqui, né? Cláudia Ayub, e vamos dar continuidade, então, a próxima live vai ser no dia 13 de novembro, dizendo quais são os objetivos dos instrumentos de gestão. Vai ser uma live bem interessante, vamos trazer alguém aqui bem expert no assunto, né? Vocês estão acompanhando e permaneçam acompanhando aí as nossas redes sociais, porque vai ser comunicado palestrantes, logo vocês vão ser avisados quem será o nosso palestrante, mas com certeza, dia 13 de novembro, estaremos nos encontrando aqui novamente, né? Com a ajuda da Cláudia e dos demais. Eu agradeço imensamente a Escola Municipal por ter me convidado para participar desta iniciativa, de ter me convidado na data de hoje para ser a mediadora aqui junto à Cláudia, e agradeço à Secretaria Municipal da Saúde, que tem se empenhado junto com todos os seus atores e com a ajuda dos conselheiros para a gente fazer algo melhor para a nossa cidade, né? Então, muito obrigada a todos, espero vê-los daqui a algum tempo, no dia 13 de novembro, né? Um mês aí, um pouquinho, a gente estará de volta e estaremos nos encontrando. Obrigada a todos.